Mas falando em abobrinhas e falas do presidente que chama a atenção de todo mundo, não pelas suas assertividades, senão pelas suas besteiras. A recente operação policial contra o Comando Vermelho no Rio de Janeiro, realizada na semana passada, foi alvo de quem? Críticas de quem? Falas de quem? Do presidente Lula. Em entrevista concedida a correspondentes estrangeiros, isso foi antes ou depois que esses correspondentes foram roubados na COP30 com a GLO já declarada? Não sei. Lula descreveu a ação como uma matança e afirmou que o episódio foi, abre aspas, desastroso em relação à conduta do Estado. Não temos remédio, eu peço desculpas a você que nos acompanha, mas precisamos ouvir a fala do presidente. O dado concreto é que a operação, do ponto de vista da quantidade de mortes, as pessoas podem considerar um sucesso, mas do ponto de vista da ação do Estado, eu acho que ela foi desastrosa. Porque a decisão do juiz era uma ordem de prisão, não tinha uma ordem de matança, e houve a matança. Sabe? Eu acho que é importante a gente verificar em que condições ela se deu, porque até agora nós temos uma versão contada pela polícia, contada pelo governo do Estado, e tem gente que quer saber se tudo aquilo aconteceu do jeito que eles falam, teve alguma coisa, sabe, mais delicada na operação. Eu não sei qualificar o adjetivo da sensação quando a gente escuta isso, porque me parece, e é apenas uma sugestão para não apenas o governador do Rio de Janeiro, sino todos eles, quando tiverem alguma determinação judicial que peça a detenção de alguém numa comunidade, de uma região que está tomada pelo Comando Vermelho, pelo PCC ou por alguma das 72 organizações criminosas que o Estado já tem identificado. Se está identificado, a minha pergunta é por que não faz nada, né? Porque sabe quem são, então por que não vão atrás? Mas a pergunta seria, leva o Lula? Sério? É isso. Vá à polícia, leva o Lula. Leva o Lula, leva o Alexandre de Moraes, leva todo mundo que tiver dúvida e crítica. Leva especialista de segurança, com uma pedra na mão. Vai dizer, quando alguém te aponta com fuzil, você taca a pedra e ora. Porque só na oração que você vai sobreviver. Mas sabe por quê? Porque quando o presidente fala isso, é uma irresponsabilidade gigantesca. Na imprensa internacional falar, foi uma matança. Então eu imagino, vai 2.500 efetivos da polícia a cumprir uma ordem judicial num lugar que está infestado de pessoas com fuzis apontando para a polícia. Aí a polícia entra em maior número que os bandidos, traficantes, aí os traficantes vazam. Vaza, a mesma palavra que eles utilizam para que uma família saia expulsa da sua residência. Aí eles chegam num lugar que do outro lado tem policial também. Se eles teriam todo mundo se entregado, não teríamos ninguém morto. Sim. Ninguém. Mas alguém atirou. E o policial, quando atirou, logicamente atirou. Se tiver alguma dúvida, presidente, coloca um colete antibalas, vai na próxima operação, leva pode ser uma pedra também. Um estilingue. Leva uma pedra, um estilingue, e aí você vê se era para matar ou não matar. Uma vez eu participei desses simuladores de tiro. Simuladores de tiro. Um amigo tem uma empresa que faz simuladores de tiro e me falou, quer testar? Testa. E tem alguns simuladores que são realísticos. Então eu estava com uma arma do simulador e aí você se encontra e se depara com uma imagem, um filme. Mas você não sabe o que tem. Então você tem duas pessoas que estão conversando e de repente está com uma sacola e ele enfia a mão na sacola. Você não sabe se vai aparecer uma fralda ou uma arma. Você tem segundos, décimas de segundos para reagir. Leva o presidente na próxima. Aí a gente evita esse comentário sem noção nenhuma. Cínico. E cínico, demagógico, hipócrita. E vale dizer, matança, eu tive curiosidade até de olhar no dicionário, se você buscar no dicionário de sinônimos, matança é sinônimo de chacina. E chacina é crime. Ou seja, o presidente da República está pré-julgando a atitude, pré-julgando juridicamente a atitude desses policiais e condenando. Ele que, enfim, né, não gosta de dizer que foi condenado, ele está condenando as pessoas, esses policiais todos, pelo que fizeram lá, como se bandido
bandidos fossem eles e não aqueles que foram alvejados pelos policiais. Ele está dizendo que não é um Estado de Direito o Brasil. É isso que ele está dizendo. Por essa acusação, ele está acusando, literalmente, de não existir um Estado de Direito. Então, eu quero colocar rapidamente aqui umas premissas para a nossa audiência entender. A Constituição existe para proteger o cidadão do arbítrio do Estado. Se o Estado é de direito, tem que se pautar pelo princípio da legalidade. Está lá no inciso 2º e no inciso 39º do artigo 5º. Ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer algo senão em virtude de lei. Não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia cominação legal. Quem é que vai fazer essa exigência contra aquele que violar esse Estado? É a polícia. Está no 144. Parágrafo 4º do 144. Polícia Civil, ela faz a apuração da infração penal. Parágrafo 5º. É a polícia militar, ela faz o enfrentamento, o combate. Então, quando ele diz assim, foram lá para cumprir mandado. Sim, juntaram forças da Polícia Civil e da Polícia Militar, uma para proteger a outra, literalmente, para fazer o Estado de Direito valer. E eles estavam no estrito cumprimento do dever legal, que está previsto onde? No artigo 23, inciso 3º do Código Penal, que inclusive também prevê a excludente de ilicitude, que é a legítima defesa. Então, o policial ele segue 3 princípios. O cumprimento da própria lei, como eu disse, a proporcionalidade e o terceiro, que é justamente a reação, o poder de reação, poder reagir a uma injusta provocação. Ora, a falta de proporcionalidade não está na força policial contra os traficantes, é o contrário. Eles usaram drone, como você falou, eles usaram equipamento de guerra, eles estão todos em bunkers, eles têm atiradores de elite e snipers contra os policiais que sobem o morro. Tá faltando a gente entender a coisa da forma correta. Quem está tratando o Estado como sendo uma ditadura é esse cidadão e os seus asseclas, além do STF, quando provoca essa DPF da 635, que continue aí de forma ilimitada.